a gente está mandando link para você assistir as aulas. E a gente vai colocar algo muito especial para vocês para amanhã também, tá? Nós vamos liberar um vídeo com vários trechos do curso, lá do curso, para vocês assistir e já também poder aproveitar um monte de dica, um monte de técnica também, beleza? Então, para você não perder nada, para você aproveitar o máximo, que semana que vem tem live também, tem bastante material também para a gente continuar nesse processo, né, de aprendizado aí, de compartilhar com vocês, entra para o nosso grupo de WhatsApp, fechou? Vou adicionar aí. Galera, vamos receber então o professor Gerson Grande. Então, o Grande está chegando agora. Olá, pessoal, boa noite a todos aí. Boa noite, Grande. Desculpa aí o atraso. Dar aqui boas-vindas a todos aí que estão participando e vamos lá, espero poder contribuir aí com o aprendizado de alguns que estão aí em busca de conhecimento para digamos assim, entrar nesse ramo da pintura, ou de melhoria para aqueles que já estão aí há mais tempo, né, que já são profissionais, ok? Muito bom, Grande, obrigado aí. A internet às vezes dá umas rasteiras na gente, né? Ainda bem que deu certo a sua conexão, hein? Sim, às vezes tira a gente um pouco do foco aqui, mas está tudo certo, já estamos aí ao vivo. E vamos lá, vamos ver o que é que tem para nós aí de dúvidas, de perguntas, quais são os temas aí que a gente tem para abordar aí na live. Tô a postos. Maravilha. Grande, eu comentei com eles logo no começo da live aqui que durante as duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, a gente percebeu que surgiu bastante dúvida sobre que compressor usar, o que dá certo, né? Sobre linha de ar, filtro, né? O que funciona, o que não funciona, o que dá para ser, o que não dá para ser, né? O que você considera aí, para a gente já tentar matar um pouco dessas perguntas que a galera já fez, né? Depois a gente vem aqui dar um catado que a galera foi mandando para mim aqui. Mas esse aqui eu sei, essas a gente sabe, né? A gente conversou sobre isso, a gente sabe que são dúvidas frequentes, né? Então, o que você considera aí pontos chaves a respeito desses assuntos aí, a respeito aí do equipamento, né? Perfeito, Rodrigo. Bom, já de antemão, eu já peço a compreensão, né, de todos, porque, naturalmente, são temas que envolvem volumes de informação muito grandes. Todas as informações, claro, estão, né, dentro do treinamento de uma forma bem distribuída e completa. Aqui, até pelo tempo que a gente tem, a gente vai ter que tentar dar uma resumida, mas eu espero poder trazer informações que sejam suficientes, pelo menos para vocês compreenderem, né? De fato, Rodrigo, ontem na live eu percebi que as pessoas realmente têm muita dificuldade, têm muita dúvida sobre esses dois temas aí, ou três principais aí que eu percebi ontem, né? Então, assim, sobre a linha pneumática, a maioria das pessoas acabam tendo uma imaginação de que aquilo ali tem a exclusiva função, né, de conduzir o ar que de certa forma está saindo ali do compressor e indo até o revólver de pintura. De fato, essa é uma das funções, sim, da linha pneumática, mas existem alguns cuidados que, se você não der atenção a eles, a tendência é você ter grandes problemas, né, com a sua pintura, e isso justamente por uma negligência, porque você realmente não entende que aquilo ali é importante. Fica parecendo realmente que é só uma condução ali do ar, né? Então, assim, a gente tem que analisar, primeiro, que o compressor ele vai sugar o ar da atmosfera, né, do ambiente externo. Esse ar, então, ele vai ser pressurizado dentro de um reservatório, que, por sua vez, já começa a ter aí alguns pontos que a gente tem que ter atenção. A própria filtragem desse ar, né? Porque se o filtro de ar que tem no compressor não filtrar esse ar, ele certamente já entra contaminado para dentro do compressor. Então é um fator decisivo, importantíssimo, e que muitas pessoas acabam realmente ignorando. Do jeito que o compressor chega, aquele filtro de ar fica praticamente ali eterno. Aquilo vai saturar, de alguma forma, né, vai prejudicar não só a vida útil do compressor, porque ele passa a ter dificuldade em aspirar esse ar do lado de fora, como também ele vai ter problema de depositar partículas sólidas para dentro do reservatório, que em algum momento pode realmente acabar até saindo pela linha pneumática. Digamos que ele vai, estando dentro do compressor, dentro do reservatório, ele pode se contaminar ali com a umidade, que vai acabar estando lá dentro também,
mas em alguma forma ele pode acabar saindo e prejudicando a sua linha pneumática. Outra situação é a própria umidade, que vai ocorrer por vários motivos, pela umidade relativa do ar, que é captada junto com essa atmosfera que está do lado de fora sendo sugada, vai acontecer porque você está comprimindo o ar, então isso é um ponto que favorece a condensação de água para dentro do reservatório. Isso não vai ficar exclusivamente ali dentro, ele também, quando estiver na linha pneumática, e agora falando dela, você também terá problemas de condensação de água, porque ela também está sob pressão. Então, existe todo um mecanismo que você precisa ter atenção na linha pneumática. Vamos pensar assim, ó. Primeiro você tem que ter bitola suficiente para ter a condução desse ar, não adianta você restringir ou colocar uma mangueira de qualquer forma. Você tem que pensar que não é qualquer tipo de mangueira que você deve utilizar. Algumas mangueiras vão ter facilidade de expandir por causa da pressão, e isso vai interferir no seu sistema de pintura, você vai ter oscilações, né? À medida que o compressor enche ou esvazia, a mangueira acaba acompanhando isso também, então, de certa forma, você vai ter uma oscilação no seu trabalho lá da pintura. A distância que você leva para chegar até a pintura pode interferir também, perda de pressão, você faz uma regulagem, às vezes, no pressostato, né, ou no seu regulador de pressão que está na saída ali do reservatório, e alguns pintores ou alguns robistas não se atêm que essa pressão lá na ponta da mangueira vai estar completamente diferente do que da saída. Então, a linha pneumática ela tem esses cuidados que eu acho que são importantes levar em consideração, né? Não é pura e simplesmente você fazer uma ligação. É óbvio que vai depender de cada situação, o tipo de pintura que cada um vai fazer. Às vezes a pessoa só tem um pequeno compressor em casa, numa garagem, quer fazer uma pintura esporadicamente. Obviamente ele não vai ter toda uma estrutura de linha pneumática. Mas para uma oficina, para alguém que realmente está pensando, né, utilizar aquilo ali com uma certa frequência, você tem que considerar tudo isso que eu falei, e inclusive até na própria linha pneumática, onde ela fica presa, você ainda tem que pensar, por exemplo, em nivelamento, né, para que você possa instalar purgadores utilizando a própria gravidade para que a água, então, escorra por ali. E tem um outro ponto de atenção ainda, que aí já está mais relacionado com o compressor, eu vou falar dele daqui na sequência, mas que é a própria oleosidade que pode ser capturada, né, nesse processo e acaba saindo também na sua linha pneumática. Então é isso, linha pneumática, o que eu poderia dizer aqui, de uma forma resumida, mas ainda assim já praticamente estendendo um pouco ainda sobre o assunto, né, são esses cuidados, são essas maneiras que eu acredito que são fundamentais a pessoa ter essa atenção com isso, entendeu? Aí a gente pode partir para o compressor, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu quero fazer uma pergunta, mas acho que encaixa no... Mas é a pergunta minha, porque eu comentei com o pessoal, até virei o computador aqui, porque eu vou começar a soltar umas perguntas na tela aqui, grande. Beleza. Mas é uma pergunta minha agora. Faz sentido eu substituir o filtro de ar do meu compressor por um filtro maior? Faz todo sentido. Todo sentido. Não faz você reduzir, mas se você puder aumentar ele, faz todo sentido. Você só não pode descuidar, Rodrigo, é assim, ó, o filtro de compressor, você vai perceber que, de uma forma geral, ele é bem rudimentar. Ele não é um filtro assim, extremamente elaborado, não é nada disso. É um filtro bem simples, é um filtro que, inclusive, você pode fazer uma comparação aí até com filtros automotivos de carros bem antigos. Então, é um filtro bem comum. Então, assim, quando você amplia esse filtro, você tem que pensar apenas no tipo de material que é utilizado ali. Eu já vi pessoas que pegam filtros que têm ali, digamos assim, o tipo de material utilizado, ele acaba tendo uma propriedade que permite passar partículas de tamanhos maiores, né? E aí, nesse caso, não é só o fato de ser um filtro maior, é o fato de ter uma telagem, um tipo de papel ou um tipo de sistema que vai promover essa filtragem que permite a entrada de partículas maiores. Aí, neste caso, eu acho que pode ser um complicador. Mas se você estiver apenas aumentando o tamanho do elemento filtrante, não tem problema nenhum e, pelo contrário, você vai favorecer para que o seu compressor não tenha ali uma restrição da passagem do ar para a entrada dele. Não tem dificuldade nenhuma nisso, não. Pode colocar que você está, digamos assim, ganhando com isso. Legal, bom saber.
Grande, eu vou organizar aqui do lado aqui, eu tô com outro computador para começar a soltar umas perguntas na tela aí, tá? Beleza. Mas antes disso, eu vou Se você falar quiser. aqui para... Não, é porque eu disse que assim, não sei se a pergunta vai estar dentro do tema ainda, mas se não, na próxima sequência a gente pode falar um pouquinho também de compressor, que foi uma dúvida que foi muito colocada. Então, justamente, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui e eu vou aproveitando e soltando as perguntas que têm relação com o tema que a gente está trazendo agora. E a gente mudando de tema, eu vou soltando as perguntas. Então, pessoal, podem colocar as perguntas aqui que eu vou olhando e vou liberando algumas conforme o tema aqui, a gente vai respondendo junto, tá bom? Antes disso, galera, para vocês que assistiram a aula de ontem, vocês viram aí que nós vamos abrir a turma do curso de preparação em pintura automotiva com o professor aí, Gerson Grande, na próxima segunda-feira. Então, segunda de manhã, a gente vai abrir as vagas, tá? Por que segunda de manhã? Para dar tempo de vocês assistirem essas aulas, entenderem, para dar tempo de vocês conversarem com a gente, tirar a dúvida, entender como funciona. Então, segunda-feira de manhã, abrem as vagas para o curso online de preparação em pintura do professor Grande, que está aqui com a gente, tá? Então, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma informação, só chamar a gente que a gente vai respondendo também, tá bom? Então, anota a data na agenda aí, segunda-feira de manhã. E como eu falei ontem, na aula de ontem, nós colocamos um super desconto para vocês aí, um valor realmente para encaixar aí nas contas, para ser um ótimo investimento. O investimento vocês vão ter um retorno com toda facilidade, com toda tranquilidade, tá? Então, segunda-feira estamos liberando as vagas. Beleza, Grande? Preparado aí para atender a galera, responder as perguntas? Claro, sempre. E, de fato, é o que você falou, é uma oportunidade, né? Eu tenho certeza que você deve ter um pensamento bem parecido com o meu. A gente não está aqui com nenhum interesse em vangloriar sobre absolutamente nada, mas, ao mesmo tempo, tanto eu quanto você nos empenhamos muito para produzir todo o conteúdo que está dentro desse curso. E, bom, como eu acabei de afirmar, né, eu tenho certeza que você, assim como eu, deve ter uma sensação assim, quem dera que quando eu comecei, tivesse alguém, né, que tivesse disposto a colocar o número de informações, ainda mais por um valor que eu considero tão, né, vamos ser sinceros, né? Com o primeiro trabalho que qualquer um quiser fazer, já, obviamente, se pagaria, e até para uma pessoa que fala, não, eu sou robista, mas uma hora você vai acabar tendo que pagar alguém para pintar alguma coisa para você, certamente seria mais caro do que um curso que vai te dar uma informação para você fazer inúmeras vezes aí como esse, né? É isso. É isso aí. A galera sabe, ó, quanto foi? Foi, acho que 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás eu estava vendendo um carro meu, correria da oficina, sabe, minha especialidade é metal, então a pintura não está no meu dia a dia, né? Então, para eu parar e preparar para fazer uma pintura de para-choque, por exemplo... Não compensa. Não compensa, é um transtorno, né? Eu mandei numa oficina, próximo da minha aqui, uma oficina muito boa, há 2 anos atrás, já está indo para 3 anos, hein? Indo para 3 anos. Eu paguei R$750 um para-choque. Pois pensar. Entende? Já é o curso, praticamente, né? É o curso. Feito. Isso eu estou falando de quase 3 anos atrás, né? Isso é muito regional, né, Rodrigo? Você sabe que em metrópoles a tendência, esse valor sobe muito, né? Eu estou mais próximo aqui da capital Belo Horizonte, e assim, uma oficina boa, como você referiu aí, dificilmente faria esse serviço por menos de 1.000. Então, isso foi uns 2 anos atrás. Hoje em dia, com certeza, eu estaria pagando aí de 900 a 1.000. É isso aí. Então, é um valor bem justo para quem está fazendo, porque, né, é isso mesmo, a pessoa aprendeu e fez bem feito, e tem que ter conhecimento mesmo para poder fazer, mas vamos ser sinceros, né? Assim, não tem um trabalho tão excessivo ali, uma desmontagem, um reparo, às vezes uma coisa até bem simples, uma repintura e montar o para-choque de novo. É uma peça que, inclusive, qualquer que seja a batida que existe no carro, provavelmente o para-choque estará avariado junto com né? Então, é a primeira peça que você sempre vai ter que pintar. E é de rotina, né? Porque os carros hoje a gente usa, aí para no estacionamento, alguém manobra, dá aquela raspadinha. Às vezes a gente até dá aquela... Por mais eu sou bastante cuidadoso, mas não teve um carro meu que
que não tem raspadinha. Aí Não, você vai ver, a galera manobrando no prédio, manobrando em shopping, manobrando em mercado, né? Isso aí, difícil encontrar um carro que não tem que pintar 1, 2 para-choque, tanto na compra ou na venda, o pessoal nem considera mais. Não. O para-choque foi repintado. Não, mas... Normal, faz parte normal, do jogo, né? Grande, então vamos lá, vou colocar algumas perguntas aqui que eu acho que tem relação com essa parte do compressor aí, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, eu acho que isso tem a ver com o compressor. Acho que a gente já vai poder responder já e já puxar o assunto, ó. Acho que vai aparecer agora, hein? Pistola falhando, é isso? Isso. Então, será Rodrigo, o quê? Então, Rodrigo, eu não acho que isso teria relação direta com o compressor, não, a menos que uma condição muito extrema de ele estar utilizando um compressor que não tem a produção de ar, né, no mesmo consumo que o revólver de pintura dele tenha. Aí a gente pode até abrir um parênteses para poder falar nisso. Mas assim, eu diria que 90% das vezes que a pistola está falhando, a gente chama até de metralhando, né? Está relacionado com vazamento na capa. Então, ali acaba tendo uma passagem de ar, né? Uma falta de aperto, ou o O-ring que já perdeu, dependendo do modelo do revólver. Isso pode ser também um defeito da própria pistola, tá? Pode ser uma má qualidade, tem revólveres de pintura que de fato não. É difícil da gente falar porque não tem como saber qual é o revólver que ele utiliza, mas isso pode ser uma série de defeitos no próprio revólver. No caso do compressor em si, para ele trazer esse problema, teria que realmente ser uma situação de falta de volume de ar ali, né, no momento que ele está trabalhando com ela. Então, assim, a tendência é você ter a baixa pressão no seu trabalho. Aí você vai começar a ter a sua névoa, né, a sua pulverização, a atomização do produto de uma forma realmente totalmente errada, né? Vai começar, em vez de pulverizar a tinta, vai ser aquela coisa mais cuspida. Então, assim, isso vai provocar por causa de falta de pressão de ar, que consequentemente está relacionado com o compressor. Mas a ponto dela estar falhando, dando aqueles intervalos, normalmente está relacionado com vazamento na capa. Na hora que ele falou falhando, eu imaginei que ela vinha com leque e de repente o leque começava a murchar, mas aí você está falhando, talvez seja esse metralhado, né? Porque essa questão de estar com o leque e de repente ele vir diminuindo, ele vai perder aquela constância, né? Mas ele não vai ficar dando-se interrupções, né? O termo que ele usou, falhando, me gerou a sensação de que fica parecendo assim, tá soltando, de repente para, começa de novo, e aí nesse caso é o que eu te falei, a gente costuma chamar de metralhando, e normalmente está relacionado com um vazamento na capa do revólver de pintura. Vamos dizer assim, com cuidado com a pistola, né? Exatamente. Que é um assunto que a gente tratou bastante dentro do curso, inclusive, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode até falar um pouquinho hoje, se você quiser, de novo, mas é isso. O revólver de pintura, assim, é uma ferramenta que, se você adquirir ela de uma boa qualidade, se você realmente tiver assim, não, isso aqui é a minha ferramenta principal de trabalho, eu vou cuidar dela bem, cara, você tem ela pro resto da vida. Mas, infelizmente, não é assim pelo menos não é assim que eu percebo que todo mundo se relaciona com ela, né? Acaba usando alicate, acaba colocando uma chave e aperta demais, a rosca fica realmente ali muito tensionada, então com o passar do tempo aquilo ali começa a vazar e é onde começa a metralhar. Alguns modelos têm ali naquela capa um sistema de vedação, às vezes de plástico, às vezes de um anel de borracha. Com o passar do tempo isso vai se desgastando. Então tem uma série de situações nisso aí. Por isso que eu fiz questão de falar naquela aula, né, de como é que a gente desmonta. Isso, inclusive, foi um assunto assim, que eu percebi, né, por isso eu quis trazer à tona, que as pessoas têm muito medo, às vezes, de desmontar o revólver e acaba não fazendo isso e deixa acumular, e depois acaba tendo que deixar o revólver de molho para poder tirar todo aquele resíduo que acumulou. Então, assim, não é necessário. Os meus revólveres não coloco ele de molho praticamente nunca, e eu não recomendo que faça, a menos que aconteça alguma situação que não dá mesmo para você fugir dela. Mas no dia a dia ali é uma limpeza que você não vai gastar mais do que 30 segundos, desmontou, limpou, montou de novo, deixou ela pronta para a próxima pintura, né? Vou colocar uma outra pergunta aqui que eu tinha visto, Grande, que tem a ver com os compressores. Vamos lá. Deixa eu ver. Reservatório de compressor tem que fazer limpeza por causa da ferrugem e óleo.
Então, vamos lá. O reservatório do compressor, você tem que fazer a drenagem, tá? E aí, essa drenagem, a minha recomendação é a seguinte: isso, de uma forma geral, a maioria dos fabricantes dos compressores vão dizer para você que você deve fazer a drenagem, por exemplo, uma ou duas vezes por semana. Eu, particularmente, adotei um método que eu faço todos os dias, 2 vezes. Eu prefiro fazer assim, por quê? Porque você cria em você mesmo uma memória de que aquilo ali tem que ser feito, para que não exista esquecimento. Se você começa a fazer semanalmente ou esporadicamente, que você vai acabar esquecendo, você vai acabar... passou 2, 3 dias, você nunca tem como saber como é que vai estar a umidade relativa do ar, que pode variar de uma semana para outra. Então, eu tenho a prática seguinte: entrei na oficina de manhã cedo, eu faço a drenagem, usei o compressor, até no final do dia, ali, por volta das 3, 4 horas, eu faço nova drenagem, e se eu, porventura, vou passar no final de semana, ou se eu vou dar alguma manutenção, então eu deixo o reservatório esgotar por completo. Então, essa drenagem, ela é importantíssima que você faça ela com muita frequência. Não existe problema você fazer várias vezes. Então, eu prefiro assim, porque todas as vezes que eu vou lá, mesmo 2 vezes por dia, sai um pouquinho de umidade ali dentro. Com isso, eu preservo o meu reservatório, principalmente, claro. Isso pode provocar N situações, inclusive de acidentes. Então, eu preservo o meu reservatório e, obviamente, eu elimino a maior parte da umidade que poderia estar saindo desse reservatório e transitando pela linha pneumática, pelos filtros coalescentes e por todo o percurso até chegar ao meu revólver de pintura. Então, eu não vejo sentido em permitir que essa umidade venha saturar os meus filtros, né, que venha, por exemplo, oxidar qualquer situação, por exemplo, tubular que tenha na linha pneumática, ou mesmo trazer problema para a minha pintura. Então, a função do dreno tem mais relacionada com isso. Agora, como ele citou aí, devo limpar o reservatório, aí é uma situação que eu não tenho como definir se é exatamente o que ele quis dizer, mas me gera um pensamento parecido com aquelas pessoas que, eventualmente, lavam o reservatório. Eles desmontam o compressor, tiram tudo e injetam água dentro do reservatório, muitas das vezes com desengraxante, com soluções químicas, para realmente lavar o reservatório. Bom, não é um método que eu aconselho, porque você pode criar uma solução imediata ali de limpeza, mas convenhamos, se está nesse nível, se você deixou acumular sujeira lá dentro, é porque você não fez essa drenagem frequente, né? Então, esse para mim já seria um erro. Segundo, se chegou a um nível de você estar tendo que lavar ele, porque está com um volume de ferrugem, de contaminantes ou de óleo lá dentro muito grande, é óbvio que está na hora de você trocar esse reservatório. O reservatório é um pulmão que trabalha com uma força absurda de dentro para fora. Apenas a grosso modo, para se ter uma ideia, e um compressor de baixa pressão, que nós estamos falando aí de 120 PSI, que está até, nem todos os compressores nossos trabalham com essa pressão, estou considerando a melhor das hipóteses, no sentido de ter a menor pressão, nós estamos falando de 4 quilos para cada centímetro quadrado que tem dentro daquele reservatório. Então, não é uma coisa que você deve realmente conviver com coisas que vão gerar risco. Ou seja, se você está precisando lavar o seu reservatório, substitua, não faz sentido, você só tem uma vida, não tem por que você lavar aquilo. Tá? Entendi. Já nesse tema aqui, ó, tem essa pergunta aqui que eu acho que é interessante. Ó. O purgador temporizado no reservatório pode eliminar esse óleo e a água? Bom, vamos lá. O purgador, ele realmente consegue eliminar a água, tá? O óleo vai acabar saindo por consequência, porque de alguma forma ele pode ali estar, digamos assim, uma parte dele está misturada à água, então vai sair por consequência. A grande questão é que esse óleo pode danificar o seu purgador, tá? Alguns purgadores desses são eletrônicos, eles não convivem muito bem com óleo, eles têm realmente ali uma parte que é totalmente separada da água, mas normalmente quando você tem o óleo junto com a água, a densidade do óleo é maior, aquilo vai formando ali quase que como uma pasta, com o passar do tempo, o purgador entra em ação, liga e desliga, aquilo vai formando uma pasta até ele começar a bloquear o sistema. É completamente diferente a liquidez que você tem de uma água, né, se for fazer análise, comparado com o óleo, quando ele fica ali batendo. Então, não é legal. E aí é interessante estar falando disso aí, Rodrigo, porque uma pergunta que me vem assim, com muita frequência é por que
tem óleo dentro do compressor, né? E aí entra uma série de situações que vão envolver, que vale a pena a gente aproveitar já para falar disso aqui. Quando você vai comprar um compressor, se você não souber dimensionar esse compressor corretamente, uma das coisas que você pode causar, né, de problema para você mesmo é exatamente o volume excessivo de óleo que vai para dentro do reservatório. E aí alguém pode me dizer assim, mas o compressor novo, por que isso aconteceria? Num compressor usado se torna uma condição talvez até natural. Você está dizendo assim, os anéis de segmentos estão desgastados, então o óleo está conseguindo passar por ali. Mas vamos fazer aqui uma conta tola, né? Você comprou um compressor, por exemplo, de 10 pés de produção de ar por minuto, daqui a pouco a gente pode até entrar para explicar isso um pouquinho melhor, e aí você tem lá um consumo de ar de 15, seja lá com o que é que você esteja trabalhando. Naturalmente, esse compressor ele está trabalhando sob pressão, ele vai começar a produzir, não vai desligar, você vai trabalhar com muito mais volume de... Ele praticamente não vai desligar durante um momento que você estiver utilizando um consumo desse. E a tendência, inclusive, é você ter que parar o seu trabalho para aguardar ele reabastecer o seu reservatório e voltar a produzir, mesmo que você esteja trabalhando com o limite dele, vamos supor 10 pés de consumo, 10 pés de produção. Ou seja, ele não vai desligar, certo? O que vai acabar acontecendo com isso? Você vai ter o superaquecimento do seu compressor. O que acontece quando você aquece demais uma coisa que é lubrificada com óleo? Você diminui a espessura desse óleo e você automaticamente dilata o sistema do pistão, do cilindro, do anel, e você começa então a permitir que um compressor novo comece a passar óleo para dentro do seu reservatório. Então esse é um dos maiores problemas que eu acabo vendo em várias oficinas. A pessoa não consegue compreender por que um compressor novo eu estou visualizando o óleo, e esse óleo está às vezes trazendo na linha pneumática, jogando lá em cima da minha pintura, ou eu faço a drenagem e vejo o óleo, ou enfim. Então, um dos problemas graves que se tem em compressor é exatamente isso. Ontem, durante a live, eu vi algumas perguntas de pessoas perguntando qual é o compressor que eu devo comprar, por que deve ser assim, por que deve ser assado. Inclusive, eu vi lá uma pessoa que perguntou um compressor de 8,5 pés seria suficiente para pintura, né, de um automóvel. Pergunta que está aqui, acho que já vai ser de acordo com com o que você vai comentar agora. Ó. Olha para um robista, qual é o CFM mínimo para o ideal para um compressor reservatório de quantos litros? Então, é de fato essa pergunta que vai realmente fechar todo esse assunto nosso, né? Quando a gente fala que é um robista, a gente precisa entender o seguinte: um robista, ele pode ser um robista que trabalha, por exemplo, um aposentado e trabalha todos os dias com o compressor dele, mas ele não usa isso mais como uma profissão. Por outro lado, você tem um robista que tem um compressor desse em casa e ele usa ele uma vez no mês, mas ele resolveu agora pintar o carro dele por completo. Então, tá vendo como são parâmetros completamente diferentes? A gente não pode usar o termo robista para definir tudo. Então, eu vou tentar abordar esse tema de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Mesmo porque, né, Grande, não é o fato de você ser robista ou não, ou profissional, que vai definir o tamanho do compressor. Não, mas jamais. sim a aplicação, né? Exatamente. Que ferramenta que vai estar ligada ali. É isso que determina. Né? E qual é o tipo de trabalho que você vai realmente fazer ali, qual é a ferramenta que você está conectando na outra ponta, ou quantas ferramentas você está conectando na outra ponta. E para completar, um robista será robista até quando? Ele pode começar sendo um robista e de repente ele pode se apaixonar por aquilo, mas o compressor que ele comprou continuou funcionando e ele está tocando ali aquilo, entendeu? Então não dá para usar isso um termo tão genérico assim. Mas, foi o que aconteceu comigo, exatamente comigo. E você teve que trocar de compressor, eu tenho certeza. É isso. Quando robista, eu tinha um compressor, ainda comprei um compressor até bom, comprei um compressor de 20 pés. Certo. Aí, depois que veio a oficina, né? O 20 pés já dava mais conta. Aí eu acabei comprando um de 40 pés, que é o que a gente tem hoje lá. Que para meu trabalho, que não é pintura especificamente, ele atende perfeitamente. Perfeitamente. E acredito que atenderia também no caso da pintura, né? Não, claro, sobraria, inclusive. Só para você ter uma noção, Rodrigo, eu trabalho com pintura, você sabe, e o meu rotina aqui é muito frequente, todos os dias. Não existe um dia que eu não mexo com pintura. E o meu compressor é de 25. Então, quer dizer, é quase a metade do seu, e atende com muita sobra, né? O importante a pessoa compreender é exatamente o que você disse. Assim, vai escolher um compressor, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: é o investimento de uma ferramenta que ela vai ser quase a principal ferramenta da sua oficina.
principalmente quando você fala de pintura. Apesar do revólver ser aquilo que vai, de fato, executar a pintura, mas você tem que lembrar que o revólver só trabalha quando você tem um compressor lá na outra ponta. Então, tem que se ter muito, digamos assim, tem que se ter muita preocupação realmente na escolha do compressor. Então, vamos falar primeiramente o seguinte. Quando a gente fala de pés, nós estamos falando da produção de ar, tá? Então, quando você escolhe quantos pés, você tem que pensar assim, quantos pés por minuto, porque pés é uma métrica, né, que é definida como a capacidade de produção que o compressor tem, tá? Então, se você tem um compressor de 10 pés e você vai trabalhar com pintura, você tem que imaginar o seguinte, eu vou trabalhar com pintura com um mini jet, eu vou trabalhar com pintura com um revólver gravitacional, vou trabalhar com um revólver de sucção, já são perguntas que você precisa fazer. A partir daí, você tem que identificar se esse revólver que você adotou, né, para o seu trabalho, ele é único, você só vai usar ele, você vai precisar intercalar de vez em quando com alguma outra ferramenta. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é isso. Por quê? Porque é aí que você já vai começar a definir qual é o volume, né, de produção de ar que esse compressor tem que ter, baseado no consumo de ar que você tem. Então, assim, na pergunta de ontem, me fizeram assim, um compressor de 8,5 pés seria suficiente para me trabalhar com a pintura no automóvel? E eu respondi, não seria, tá? E por que eu disse isso? E, aliás, eu até vi que alguém comentou lá assim, eu comprei pintei meu caminhão. Bom, eu não estou dizendo que você não vai conseguir pintar. Eu estou dizendo que você não deveria utilizar esse compressor para esse trabalho. Porque é claro que se você quer uma pintura decente, se você quer uma pintura com bom alastramento, você quer uma pintura com todas as qualidades que você espera de ter, né, do acabamento final da pintura, você não vai poder ficar pegando uma peça, pintando um pedaço, esperando o compressor encher para dar sequência. É isso que vai fazer com que você não tenha alastramento, é isso que vai fazer com que você tenha que fazer polimentos excessivos depois naquela peça para tentar ajustar ali o brilho, ou o que quer que seja ali na superfície que tenha ficado danificada, a famosa casca de laranja. Então, assim, um compressor de 8,5 pés ele não seria adequado para uma pintura num carro, num automóvel completo. Mas e se eu for um cara que vou trabalhar com peças pequenas, talvez no máximo um tanque de moto, paralaminha, um capacete e tal, 8,5 pés me atende? Também não. Da mesma forma. Por que não? Porque o consumo de ar de um revólver de pintura, e aí aqui eu vou dar apenas uma média, tá? Tem que levar isso em consideração, porque haverá revólveres, como eu disse, uma mini jet, que pode ter um consumo menor, haverá marcas de revólveres variadas, que cada um tem a sua construção com consumos, né, diferentes um do outro, até o próprio modelo do revólver, e, obviamente, o tipo de produto que você está utilizando, o bico, se é um bico 1,2, é claro que ele vai consumir menos ar do que um bico, por exemplo, 1,5. Então, tem variações pequenas aí que vão né, mas a grosso modo o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, em média, um revólver de pintura vai consumir 10 pés. Então, se você tem um compressor de 10 pés, você já está trabalhando, digamos que, paralelo. Tanto que ele está produzindo, você está consumindo. Se você começa a trabalhar com um compressor de 8,5, com um revólver que vai consumir 10, a tendência é você ter que parar o seu serviço em algum momento para esperar ele encher. Não, mas eu tenho um reservatório bom, eu vou conseguir fazer uma pintura. Ok, você vai conseguir fazer uma única peça, esperar ele encher para fazer uma outra peça. Então, nessas condições, obviamente que, como o amigo nosso lá falou, conseguiu pintar o caminhão dele inteiro. Mas é adequado? Não é adequado. Você vai, inclusive, sair na condição do que eu acabei de dizer. Você vai estrangular o trabalho do seu compressor, você vai forçar ele a ficar o tempo inteiro produzindo ar ali para o seu consumo, consequentemente você vai aquecer ele, você vai perder vida útil, você vai aumentar a chance de ter contaminações de óleo dentro do reservatório, tá? Então, não se iludam. O compressor é um mecanismo muito complexo, ele forma uma equação. Normalmente, o reservatório vai estar trabalhando junto com o volume de produção de ar. Então, dificilmente você vai ter um compressor com 8 ou com 10 pés com um reservatório de 200, 300 litros. A tendência é ser sempre reservatórios menores para produção de ar menor e automaticamente, à medida que você vai aumentando a produção de ar, os reservatórios também vão aumentando. Na minha opinião, é óbvio que se existe o mesmo compressor com 2 tamanhos de reservatório, opte por ter sempre um reservatório maior, porque é claro que você vai ter um volume maior que ficou armazenado ali dentro, isso vai te dar ali um respiro para um trabalho que você esteja fazendo. Mas aí sempre vai ter aquela situação, tem a questão do custo,
tem a situação do espaço que o cara tem na oficina dele, onde ele é que está trabalhando. Então, leve em consideração isso, tá? Ó, pressão de trabalho, né? No caso da pintura, você não tem que se preocupar muito com a pressão de trabalho, por quê? Porque um compressor de baixa pressão vai ter 120 PSI, compressores de média pressão vão trabalhar na casa de 140, 150 PSI, compressores de alta pressão vão trabalhar em 175 PSI. Você nunca vai usar essa pressão num revólver de pintura. Revólver de pintura, os melhores vão trabalhar na casa de 20 e poucos PSI e os de sucção mais antigos na casa de 45 PSI. Então você nunca vai utilizar uma pressão tão alta. Ou seja, você pode ter um compressor de baixa pressão que você vai conseguir trabalhar com pintura, mas você precisa ter, no mínimo, uma produção de ar a mais do que o seu revólver consome e, obviamente, com o maior reservatório possível para que você não tenha aquele fator de ficar liga e desliga o tempo inteiro, porque isso, obviamente, o pico de energia sobe, você tem um consumo maior de energia, você tem um desgaste do seu motor elétrico, e você não deve comprar um compressor abaixo do que seu consumo de ar, ou igual, porque a tendência é você não dar um respiro para o seu compressor, e aí você vai, então, ter prejuízos em todos os sentidos, dentro da sua pintura, com certeza, e com a própria vida útil do compressor. Uma pergunta aqui do Pedro Oliveira, grande, vou colocar na tela aí. Grande boa noite. Seu curso online, além de ensinar o passo a passo de como realizar um trabalho com excelência, você compartilha... Aí agora cortou. Ah, não, peraí. Compartilha também o que recomenda para quem está iniciando esse trabalho? Eu não tenho certeza se eu entendi, não. Eu acho que ele quer dizer assim, além de você ensinar o passo a passo, faz algumas dicas, algumas recomendações. Né? Eu acho que ele está se referindo assim, ele talvez ter uma proximidade com você para te perguntar alguma coisa sobre o material, sobre uma aplicação. Ah, não, Pedro, fique tranquilo quanto a isso, cara. Assim, se tem uma coisa que você vai ter dentro desse treinamento, é um acesso, assim, a acessibilidade à minha pessoa, ela é irrestrita. Eu faço questão de compartilhar tudo, de mostrar tudo. Assim, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade, eu não guardo segredo. O que eu realmente quero, isso aí é independente de qualquer outra coisa, o que eu realmente quero é o que eu tenho conseguido com esses alunos, é ver vocês conseguindo executar trabalhos que realmente trazem para vocês um benefício, para que vocês realmente sintam confortáveis em executar e oferecer esse tipo de serviço. Então você pode ficar tranquilo, eu posso recomendar sim, o que seja o que for, desde material, a ferramenta, e qualquer que seja o tipo de dúvida que você tiver dentro do grupo lá que tem dentro do WhatsApp, depois de quem adquire o curso, você pode ficar tranquilo que você não fica sem resposta. Eu não sou, logicamente, dono da razão, não sou, mas aquilo que eu não souber, você pode ter certeza que eu vou pesquisar para te ensinar, para te explicar. Ensino com o maior prazer do mundo. É de fato uma sensação muito prazerosa para mim ver pessoas que não têm, às vezes, o domínio, ou que têm muita insegurança, ou que assim, gostaria muito de poder viver do que eu vivo, tá? Então, para mim, é um prazer de verdade fazer com que essas pessoas façam da mesma forma como eu fiz. O mercado olha, eu vou dizer para vocês com todas as letras, porque vocês devem escutar, contrário ao que eu vou dizer, em muitos grupos de pintura, em muitos locais onde as pessoas falam um profissional desvalorizado, no ambiente não paga bem e tal. Não deem ouvido a isso. O mercado é extremamente carente de profissionais que estejam realmente dispostos a fazer bem feito. Mas é muita carência. Olha, eu garanto para você o seguinte, se tivesse próximo a mim 10 pessoas que fizessem com o mesmo comprometimento, com a mesma vontade que eu tenho, que tivesse realmente, assim, pode ter certeza, os 10 trabalhariam cheios com a agenda lotada. Eu não dou conta de atender meu público e eu tenho certeza que não é só comigo, isso está espalhado para o mercado afora, porque a tendência é sempre aumentar o volume de serviço nesse tipo de ramo, nunca é diminuir. E a questão é que existe um monte de gente aí, nota 5, nota 4, nota 3, trabalhando e fazendo esse tipo de prestação de serviço. Então, está muito fácil de você sobressair, muito fácil. Qualquer trabalho extra que você faça, você já está acima da média, tá? Se você, então, se empenhar e falar, não, peraí, eu quero, de fato, ser um cara diferenciado, não só para me sentir bem com o que eu faço, ser reconhecido, mas eu também quero ser bem pago por isso. Seja você montando sua oficina, seja você trabalhando para uma outra oficina, ou seja, enfim, seja onde você quiser andar dentro desse ramo,
tenha certeza que assim, tá, tem espaço gigantesco, infinito, tá? Em qualquer coisa que você resolver fazer na pintura. Ô, Grande, deixa eu compartilhar dois pensamentos aqui com a galera, só para a galera ter um horizonte das coisas, né? Ó. Isso. Se o cara pintar um para-choque por dia, e estou considerando 22 dias no mês, tá? Que ele vai trabalhar praticamente aí de segunda a sexta-feira, nem vai trabalhar de final de semana. Vamos considerar só 22 dias de trabalho no mês. Se ele pintar um para-choque a R$700, sei que tem lugar que vai ser menos, tem lugar que vai ser mais, mas eu estou falando de um para-choque. Tem dia que você vai pintar um par de para-choque no mínimo, porque você vai pintar o dianteiro e traseiro, enfim. Fora outros trabalhos, né, que vão aparecer na oficina. Mas vamos pegar só esse de referência que a gente já tinha comentado. Ó. Se você pintar um par de para-choque por dia útil da oficina, de segunda a sexta-feira, você vai ter um faturamento bruto do mês de R$15.400. Para-choque por R$700. A gente sabe que pode ser mais e também pode ser um pouquinho menos que isso. Mas vamos colocar R$700 na média aí, tá? Faturamento bruto de R$15.400. Lógico, você vai tirar os seus custos daí e tal. Mas vai de como você gera a tua oficina, como você gera o teu espaço. Então, trabalhar com pintura, isso tratando da parte mais simples, né, Grande? Que seria pintar um para-choque, uma coisa que é comum, que é do dia a dia, que está todo mundo fazendo. Exatamente. A gente fala aí da possibilidade de ter uma renda que é 4, 5 vezes maior do que um trabalho qualquer aí, na média que a galera tem por aí, tá? Então, considerar o investimento num curso, investimento num equipamento para poder realizar esse trabalho é muito melhor do que muitas vezes você ficar preso aí numa atividade que não te remunera bem, que acaba te estressando, te comprometendo, o que te limita, né? Então, queria fazer esse comentário para compartilhar. Vale muito a pena, né? Você pensar em... Eu vou até complementar isso que você está dizendo, Rodrigo. Porque, de fato, você citou aí uma das partes mais fáceis do carro. Né? Não existe uma peça mais fácil de ser pintada do que o para-choque, porque assim, é uma desmontagem, né? Põe ele num cavalete, você não precisa de um grande espaço, você pode fazer isso na garagem da sua casa. O para-choque, como a gente acabou de dizer aqui, é uma peça que não tem como, todo carro vai ter um raspado. Né? Você pode buscar esse cliente de uma forma extremamente simples hoje em dia. Você pode, desde uma panfletagem a uma internet, ou ao Instagram, ou ao que você quiser fazer, você pode encontrar esse cliente. Então, assim, é muito simples você ter um carro desse por dia. A tendência é quando você tiver o primeiro dentro da sua garagem. Eu estou falando na garagem, obviamente, que estou considerando que alguém que está tentando se aventurar dentro desse ambiente, tá? Perdão aqui. Mas, obviamente, que assim, se a pessoa se permitir montar realmente uma estrutura, é imediato. Você vai ter muito mais do que um carro desse por dia para poder fazer, né? E realmente, assim, é um serviço que você faz. Se você pegar um único para-choque para fazer por dia, tenha certeza de que você vai, com o passar do tempo, você vai ganhando assim, aquela experiência, aquela expertise da desmontagem, como é que você trata cada uma das coisas. Aí pode ter, às vezes, um pequeno defeito no para-choque, além do sol raspado, pode ter uma coisinha que você precisa fazer um reparo. Isso já é um adicional, porque o cara não quer trocar aquela peça. Né? A tendência da troca da peça gera, além de um custo extremamente alto, aí o cara ainda vai ter que aguardar essa peça chegar e tal, toda a preparação de novo até ela ficar em condições de pintura. Então, sim, você tem muito que agregar. Nós estamos falando exclusivamente de para-choque, Rodrigo. Porque se você, dentro desse ambiente de pintura, começa a ficar um pouco mais especialista, começa a pegar trabalhos um pouco mais aprimorados, certamente, com um único trabalho, você vai ganhar, muitas das vezes, o que você ganharia fazendo um para-choque por dia durante os 30 dias. Então, esse ambiente, ele de fato é muito rentável. Todos os materiais que a gente tem hoje disponíveis são muito mais fáceis de trabalhar do que há tempos atrás. Eu, particularmente, acho realmente que isso aí, como essa conta que você fez aí, ela é a mais pessimista de todas, porque está nivelando por baixo demais, né? É isso aí. É isso aí. E aí, só para ir no outro extremo aí, vai ter gente que vai ficar espantado com isso, Grande. Mas tudo bem, né? Tem gente que não vai acreditar, mas faz parte. Como eu falei para vocês, Grande sabe também, a gente não faz, ou melhor, não fazia, né? Até então, trabalhos de pintura na minha oficina. Eu levava para oficinas de confiança para poder fazer a etapa da preparação em pintura. Isso por conta do espaço físico e da demanda de trabalho alta que a gente tem na oficina também,
na parte do metal. Então, o último carro que a gente colocou para um cliente aqui em uma oficina de pintura, que a gente considera que entrega um bom trabalho, o orçamento fechado foi de R$63 mil. Então, R$63 mil para pintar um carro antigo, um carro, né, que foi restaurado à perfeição, né, a carroceria. O orçamento foi de R$63 mil e o cliente fechou sem problema algum, tá? E eu estou falando de um carro, né? Então, a gente tem um leque de aplicações gigantesco, né? Para a galera, né? Às vezes a galera acha que não paga bem, ou será que dá dinheiro, será que é lucrativo, será que não é, né? Isso só para vocês terem uma noção, né? Você colocou aí o carro antigo, ele de fato é um mercado que, assim, na última década cresceu absurdamente, né? Surgiram vários adeptos aí nesse ambiente, então várias pessoas com poder aquisitivo alto começaram também a quererem, né, ter carros que lembravam a adolescência, ou enfim, seja o que for, às vezes carro do pai, carro de família que eles gostariam de restaurar. Então, assim, se você hoje começa a frequentar esses eventos, essas exposições de carro antigo, você nota nitidamente que o volume cresceu assustadoramente, né? Já existem algumas desses eventos que estão começando a limitar, porque antigamente a pessoa quase que implorava para você levar o carro. Hoje, além de limitar, você que é dono desse carro começa a pagar para levar o carro naquele evento, coisa que não acontecia. Então, porque não tem mais lugar de colocar, né? Então, realmente, esse mercado cresceu demais da conta. Esse público não é um público que tem a característica de ficar pechinchando. E, aliás, é uma vantagem, porque se porventura ele pechinchar, você terá total facilidade de dispensar o serviço, porque logo atrás dele chega um próximo batendo na sua porta. A tendência de você fazer o primeiro e ele ficar bem feito, é óbvio que nesse ambiente onde eles mesmos se frequentam, nos mesmos locais, quem pintou seu carro? Que pintura bem feita e tal. Então, assim, o próximo carro vem na sequência. Então, esse é um dos caminhos que a pessoa também pode ter, né? Aí eu não vou nem falar, por exemplo, do local onde eu hoje, né, tenho uma atuação um pouco mais frequente, que é a parte da customização, que aí a gente já está falando realmente de um tipo de pintura um pouco mais específico, que lá na frente a gente ainda vai montar treinamentos exclusivos para isso, mas certamente também é um caminho que a pessoa pode decidir fazer. Ela pode, depois dela aprender realmente de fato como é que se faz uma boa pintura, ela pode ir migrando para um caminho onde você vai cada vez trabalhando com peças mais refinadas, com mais nível de exigência, com clientes mais exclusivos e que provavelmente ou consequentemente vão te pagar melhor. É isso aí. E aproveitando, dar um spoiler para a galera aí, né, pessoal? Estamos em gravação, estamos em produção, né, Grande? Curso sobre pintura de faixas em carros antigos, né? As faixas GT, SS, né? GP, os os filetes, né? Então, estamos em produção e logo a gente vai ter isso para vocês também. A gente sabe essa nova gravação que a gente está produzindo, né, Rodrigo? É interessante falar que, assim, é claro que quando a gente fala disso, fica parecendo uma coisa tão simples. Mas pintar uma faixa é uma coisa tão simples, né? Mas, na verdade, o que se vê de pinturas em faixas, principalmente nesse tipo de veículo, são faixas extremamente mal feitas, são faixas que não têm ali, às vezes, uma simetria. Quando você olha de um lado do carro e do outro, você vê uma diferença total na largura dessas faixas. Você vê serrilhamento, você vê faixas que estão tortas, você vê faixas que não estão se encontrando, por exemplo, nos painéis. Então, na porta ela está de um jeito, na lateral ela está de outro. Você vê degrau nessas faixas, você vê vários defeitos. Você vê vários defeitos. Então, assim, a proposta desse treinamento é para que você realmente consiga fazer faixas, todos os tipos de faixas, com inscrição, com você criar a sua própria faixa, seja da forma como você achar conveniente. A gente está em produção e com certeza será o próximo treinamento aí disponível. É isso aí. Galera, quero compartilhar com vocês agora, a gente está falando de curso, né, e tudo mais, né? Quero compartilhar uma coisa íntima minha e acho que o Grande vai compartilhar sim, vai concordar com isso também, né? Galera, eu comecei a ensinar a pedido das pessoas que me conheciam, comecei a ensinar na oficina, aí algumas pessoas começaram a pedir para mim gravar vídeo, mandar para mim, pessoas que não podiam vir até a oficina para fazer um presencial comigo, porque aí eu criei, a pedido das pessoas eu criei um curso presencial, e a pedido de algumas pessoas que acompanhavam meu trabalho de longe, começaram a pedir para eu gravar CD, mandar pendrive, né? Foi aí que a gente descobriu essa possibilidade de ter um curso online.
isso já há alguns anos a gente vem fazendo, né? E eu já era instrutor na minha carreira anterior dentro da indústria aeronáutica, então dar aula, dar treinamentos era algo que fazia parte da minha rotina e que eu gostava muito de fazer. E poder trazer isso para a oficina foi algo fantástico para mim, né? Poder compartilhar isso. E hoje, inclusive hoje não, essa semana, né? A gente estava conversando isso em casa. Hoje faz muito mais sentido para mim ter mais alunos do que clientes dentro da oficina. Por quê? Porque quando eu tenho um cliente, eu realizo o meu sonho de ter uma oficina de carros antigos e poder trabalhar com isso, que sempre foi um sonho que eu tive, mas eu realizo o sonho daquele cliente, né? E quando a gente olha para os alunos, na verdade, a gente está realizando o sonho de dezenas, centenas e hoje milhares de pessoas. Então, eu levo muito a sério o ensinar as técnicas de funilaria artesanal, de restauração e de construção. Porque eu sei e eu vi várias vidas serem transformadas com isso. A galera realizando sonho, se empregando, montando oficina e fazendo a coisa acontecer. Então, para mim, hoje, a grande prioridade é essa. E conheci o Grande através do curso, né, Grande? O Grande se tornou um aluno meu. Olha que honra, né? E aí eu acabei conhecendo o Grande. E eu pensava muito em ter um curso de preparação em pintura, mas eu nunca me considerei um bom professor para isso, para preparação em pintura, mesmo porque é minha especialização mental. Até que um dia o Grande me procurou, né? Procurou a gente aqui para a gente desenvolver um trabalho junto, por conta dele conhecer a minha preocupação em fazer o melhor possível para os alunos, né? E quando a gente produziu o curso de preparação em pintura, né, Grande? Ele foi totalmente orientado com esse pensamento, né? Não é um curso qualquer, não é um vídeo, aulas gravadas de qualquer forma, sem a preocupação e sem técnica, não. Tudo foi feito, pensado e desejado e concretizado para tornar possível, entendível e realizável para todos vocês, independente se vocês têm ou não experiência, trazendo a melhor informação, com a melhor qualidade, o melhor passo a passo, né, explicado aí agora um elogio grande, com genialidade aí pelo Grande, pelo vasto conhecimento que ele tem. Então, galera, podem confiar que a gente trouxe o melhor para vocês e ainda a gente vai trazer muita coisa boa para vocês, tá? Se vocês querem saber mais sobre o curso, por favor, entrem no nosso grupo do WhatsApp, para você que está acompanhando aqui. Tá lá no topo dos comentários, tá pretinho ali, só clicar, entra no grupo do WhatsApp, porque por lá que eu avisei sobre as aulas, mandei o link, é por lá que eu vou mandar o clipe especial que a gente gravou para vocês, com uma série de partes importantes do curso lá, dicas do curso que estão lá dentro, vocês vão ter acesso, vão ver ali um trailer, né? Que é essa aula bônus que vai ser entregue exclusivamente dentro desse grupo. Então, se você não tiver nesse WhatsApp, você não vai assistir a aula que vai rolar amanhã, que na verdade é uma coletânea, é um clipe com vários trechos do curso, tá? Então, clica aí, entra aí, participa, tá? Aproveita essa oportunidade, porque vocês estão tendo acesso à informação da melhor qualidade, né? E lembrando para vocês que já assistiram a aula 2, já estão informados, na segunda-feira pela manhã a gente vai abrir as vagas dessa turma com o professor Gerson Grande. E, galera, as vagas são limitadas, sabe por quê? Porque o professor Grande, ele está lá no grupo do WhatsApp dos alunos, respondendo a perguntas, orientando, acompanhando com vocês, tá? Então, a gente não pode colocar ali uma quantidade enorme de alunos, tá? Então, aproveitem para garantir a vaga logo na segunda-feira, logo nos primeiros horários, aí, se possível, por duas razões, né? Porque as vagas são limitadas e porque você vai aproveitar o melhor valor que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então, já entra aí, independente se você quer ser um aluno ou não, se você pode ou não tem problema nenhum, mas faz esse favor para você. Tenho certeza que vai ser muito bom e você vai poder tirar ainda mais proveito, mesmo porque semana que vem ainda vão ter outras lives que a gente vai trazer mais material, mais informação, mais conhecimento para vocês e a gente vai colocar nesse grupo do WhatsApp. Então, clica ali no link que está no topo aqui do chat aqui, das perguntas e respostas aqui no vídeo, e já entra para o nosso grupo do WhatsApp. Se você está assistindo esse vídeo depois que acabou ao vivo, o link vai ficar embaixo, fixado nos comentários, beleza? Então, faz isso aí. Certo, Grande? Então, também preciso dar meu depoimento sobre esse assunto todo que você falou, né? De fato, eu fui aluno do Rodrigo,
E, bom, ali eu pude comprovar o comprometimento que ele tem, não só, óbvio, né, isso aí está estampado, né, o conhecimento que ele tem sobre o assunto, mas a didática, né, a maneira como ele tem facilidade de ensinar, até porque ele acabou de dizer aí, ele já tem essa carreira, né, já tem esse hábito mesmo de passar o ensinamento, o conhecimento para frente, mas o que realmente me chamou a atenção foi o comprometimento que ele teve no sentido de não deixar simplesmente assim, estou te passando conteúdo e você se vira para aprender. Não, ele fez questão de fazer com que eu aprendesse de fato. Né? Eu estive presencialmente ali no treinamento e, óbvio, eu já sou funileiro no mesmo tempo que eu trabalho com pintura, mas eu sempre busquei me especializar na parte da pintura. E eu, obviamente, quando enxerguei no Rodrigo a possibilidade de melhoria do meu conhecimento da funilaria, eu quis fazer esse treinamento e, assim, a sensação foi a melhor possível. Inclusive, recentemente eu estava falando com ele de um trabalho que eu estou fazendo que nem está tão voltado assim para a parte automotiva, mas que só foi possível, eu só consegui concretizar exatamente com as técnicas que ele tinha ensinado ali para mim. Então, quando surgiu essa ideia do curso de pintura, bom, eu já tive propostas inúmeras vezes de outras empresas, de outras pessoas que gostariam de pegar o know-how aqui e transformar num treinamento, mas eu sempre tive muita dificuldade de entender qual que era o propósito, né? Se aquilo ali seria somente uma coisa comercial, como a gente está cansado de ver aí na internet, ou se realmente aquilo teria algo bem da forma como o próprio Rodrigo demonstrou para mim aquilo ali. Então eu fiz o convite para o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu tenho um interesse de montar um treinamento relacionado com o assunto que eu domino, que eu tenho total tranquilidade e segurança para passar, mas eu precisava que, de fato, tivesse alguém junto comigo que tenha esse mesmo propósito, ou seja, não é exclusivamente vender o curso, eu quero que a pessoa que esteja do outro lado, ela de fato aprenda o que eu aprendi. Eu quero que ela também tenha a sensação que eu tenho, de ser bem remunerado, de ser reconhecido, de ter clientes o tempo inteiro, de não faltar trabalho, eu quero que ele tenha exatamente as mesmas sensações que eu tenho. Então, quando isso foi pensado, né, na nossa primeira reunião, o Rodrigo deixou muito transparente para mim que essa também era a vontade dele, que esse também era o mecanismo com o qual ele estava acostumado a fazer, que não abriria mão também de fazer isso, e foi só por isso que a gente realmente conseguiu reunir aí e fazer com que isso acontecesse. Então, assim, eu quero deixar claro aqui para todos que, de fato, não dá para ter um volume excessivo, pode parecer que é só uma forma de falar, mas não dá para ter um volume excessivo dentro do grupo. Por quê? Porque o grupo do WhatsApp, ele pode, obviamente, gerar algumas dúvidas das pessoas que estão dentro do treinamento. Ali a gente procurou fazer o mais detalhado possível, mas é humanamente impossível a gente imaginar quais seriam dúvidas individuais de cada um. Então, por isso, existe um grupo onde a gente dá um suporte para esse grupo. E a minha prioridade é esse grupo. Eu tenho o meu trabalho diário, que não é pequeno, eu tenho um volume excessivo de trabalho de pintura todos os dias, mas a dúvida dentro do grupo ela é prioridade para mim. Então, é exatamente por isso, porque eu não quero que a pessoa esteja do outro lado com uma dúvida que não está sendo solucionada diante de um treinamento que ele pagou para poder fazer e está ali para aprender. Então, isso realmente assim, me deixa muito orgulhoso. Inclusive, a gente teve aí depoimentos de alunos, né, falando, pessoas que não tinham segurança sobre aquilo, que, enfim, eu preciso comprar algum curso aqui para me ver até onde eu posso ir, e ele hoje se sente totalmente à vontade para pegar trabalhos um atrás do outro, já de carros antigos, que o Rodrigo acabou de mencionar, que são realmente, né, bem lucrativos, e é exatamente esse o propósito. Eu quero que seja multiplicado para todos os demais que quiserem fazer parte aqui também. Ok? Então, como o Rodrigo já disse, aqui não é só um curso desse qualquer que estão aí com várias imagens e mensagens soltas, não. Aqui a gente realmente buscou fazer com que todo o conhecimento estivesse agrupado em um sistema que você pudesse pegar desde a ponta onde você vai remover uma pintura antiga, por exemplo, uma peça, e vai passar por todas as etapas da preparação, pintura, conhecendo todos os ferramentais, materiais, técnicas que são utilizadas para isso, até você chegar ao acabamento final, obviamente, com o melhor resultado possível. É isso aí, galera. Essa foi a nossa grande preocupação, essa nossa grande atenção em tornar possível, real e praticável para vocês, em todos os aspectos, no preço, na técnica que está ali dentro, na abrangência que a gente conseguiu atender,
né? Não colocando coisas que seriam só para fazer volume, não. A ideia foi colocar assuntos e temas realmente importantes para isso. Outros materiais, outros assuntos a gente poderia tratar de outra maneira, em outro, né, de repente outro curso, alguma coisa assim, mas realmente trazer um conteúdo que fosse bom, prático, real e altamente técnico para vocês colocarem para fazer acontecer. Igual quando eu fiz o meu curso Método Esparta, a ideia foi tornar possível para a galera colocar em prática, mesmo que ela não tivesse máquinas e grandes equipamentos, né? Essa era a grande preocupação. Vamos lá, o Grande, vamos ver se a gente pega mais algumas perguntas aqui para responder. Fica à vontade, fica à vontade. Vou puxar na minha outra tela aqui, que aqui eu vejo. Ah, tá na tela aqui já. Quanto tempo levou o trabalho de preparação e pintura desse carro que o Guerra usou como exemplo? Qual carro, Guerra? Esse aí, Grande, eu acho que você viu, talvez você tenha visto só a carroceria dele. É um Dodge Magnum. E ele tá ainda em processo. Mas eu acredito que um carro desse aí, numa oficina comprometida, que vai fazer o carro num timing bem feito, tranquilamente, em 3 meses aí, ele conclui a preparação, a pintura e o polimento com toda tranquilidade, dentro da rotina da oficina. Rodrigo, eu acho que isso aí, assim, depende um pouco da equipe, né? Depende do volume. Você pode ter uma pessoa sozinha fazendo isso, você pode ter 3, 4 trabalhando ao mesmo tempo, né? Mas eu te confesso que 3 meses, assim, ó, se eu tivesse sozinho nele, eu consigo fazer em menos. Por isso que eu coloquei 3 meses. Ainda mais com a sua funilaria. Se tem uma funilaria um pouco mais ondulada ali, talvez até possa precisar de um pouco mais de trabalho. Mas, olha, sozinho num carro com um nível de funilaria bem bom, assim, que você não tem realmente que ficar corrigindo muitos defeitos, nem nada no lixamento ali, modelando, nem nada, criando vincos e tal, 3 meses é um tempo muito tranquilo, eu diria. Você pode, digamos assim, você não precisa ficar trabalhando sábado e domingo, você não precisa trabalhar fora de hora, você pode pegar nele ali, sei lá, 9 da manhã e largar 5 da tarde, com um intervalo de 2 horas de almoço, muito tranquilamente você vai conseguir em 3 meses. Muito bem tranquilamente. Eu falo isso espaçado por conta de uma pessoa. Quando a gente vai fazer algum trabalho de preparação e pintura aqui, como a gente está fazendo no meu carro, né? Que logo mais a gente vai estar com o Maverick pintado aí, com o suporte do Grande aí também. A gente usou aí, eu e o Vini, em 2 pessoas, eu acho que em 15 dias, eu acho. Tá vendo? 15 dias. Eu acho que em 30 dias aí, acho que está tudo 100% feito. Não, já. É isso aí, exatamente. Eu não acho que eu acho que 30 eu não conseguiria, não. Mas eu vou considerar assim, com um limite assim, bem tranquilo de tempo aí, em 2 meses, num carro que tenha vindo da sua oficina, é suficiente para preparar e pintar. Eu falei 30 porque a gente teve um trabalhinho um pouquinho antes aí, que foi a preparação de acerto da superfície. Estou considerando já no primer, né? Tá aqui primer, acerto de detalhes, sim. 30 dias, mas dá para colocar aí. E você estava trabalhando em 2, você estava trabalhando em 2. Eu estava considerando eu sozinho. Mas é isso, eu acho que assim, pode manter esses 90 dias aí para você poder não ficar apertado com o cliente, né? Mas é bem tranquilo fazer em 30 dias. É bem tranquilo. Bem possível de fazer. Vamos mais pergunta aí. Grande, estou montando uma oficina. Poderia fazer um layout do compressor? Como assim um layout? Ele está querendo como se fosse um desenho? É o layout da linha de ar. Ah, não, da linha de ar sim, dá para fazer. Inclusive no treinamento tem, né? Exatamente, no treinamento tem explicando, né, Grande? Porque muita gente acaba errando, tendo problema com o compressor por causa da linha de ar, né? No treinamento, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês vão ter tudo isso que eu estou falando aqui é uma coisa, como eu disse no início da live, é uma coisa bem resumida, né? De uma forma assim, bem tranquila, para dar tempo de a gente poder ter o máximo de informação aqui nas outras respostas. Mas lá vocês vão ter todas as informações da linha pneumática, vocês estão todas as informações sobre todos os tipos e motivos, porquê de cada coisa do compressor. Lá eu ensino, inclusive, se você quiser montar sua própria cabine de pintura, digamos assim, eu não tenho um dinheiro, eu não tenho valor suficiente para fazer um investimento em comprar uma cabine pronta, mas eu gostaria de ter um espaço onde eu realmente pudesse montar de uma forma um pouco mais econômica. Eu considerei colocar isso no treinamento justamente por isso, porque assim, não adianta você simplesmente montar um habitáculo e colocar ali, por exemplo, um exaustor desses de cozinha e no centro da parede e achar assim, não, agora eu estou com minha cabine montada. Não funciona dessa forma. Você precisa fazer um cálculo
né, de litragem cúbica, de qual volume de ar que tem dentro daquela cabine, para você definir como é que você vai fazer a sucção desse ar para o lado de fora. Se você está fazendo uma sucção, esse ar, obviamente, precisa entrar de um outro ponto. Para esse carro entrar, ele tem que ser filtrado. Então, tem todo um processo que é... Então, no treinamento, não falta informações sobre nada disso, tá? Mas, assim, eu não sei se seria essa a resposta que ele estava questionando, e se for algo diferente disso, eu não tenho dificuldade nenhuma da gente construir, seja o que for aí, não, tá? Acho que a pergunta é assim, precisa fazer um layout? Tem como fazer? Acho que o primeiro ponto é você entender o que precisa para fazer o layout. E aí é o que está no curso. Então, você entender como que funciona um layout de linha de ar, o que é importante considerar, o que não é. E aí, conforme a tua própria oficina vai exigir, né? Posição de compressor, de cabine, enfim, que você vai usar, você vai conseguir traçar o layout aí. Exatamente. Respondeu o Carlos Alberto aqui, que ele ficou curioso, né? Que ele perguntou desse orçamento que a gente fechou para a pintura do Magno, né? A oficina que está fazendo, ele pediu 6 meses por conta de que é uma oficina que tem um grande volume de pintura. Normal. Como o Grande falou, ele sozinho faria em 3 meses, faria, né, Grande? Sozinho. Desde que o carro fosse digamos assim, o trabalho que tivesse sozinho também na oficina. Porque é como se exatamente. Como que eu entrego o carro também, geralmente, para as oficinas de pintura, né? Coisa que provavelmente não faremos mais. Nós vamos fazer os nossos próprios processos de pintura. Isso. Mas como que eu costumo entregar os carros? Já com calafetação pronta e já com tudo alinhado, porta alinhada, capô alinhado, tudo pré-montado o carro, já com a calafetação toda pronta e já no epóxi. Aí a pintura... A oficina optar por como ela vai fazer, ou seja, lá na frente já. Não, né? É muito, muito fácil, né? Da parte que você deixa. Que o orçamento foi de 63 mil aí, não 65, 63 mil. Então é isso, galera. Preciso ver como esse mercado aí pode ser interessante. É muito interessante. Vou aproveitar aqui, Grande, só colocar aqui o Agromarcel, nem vou colocar na tela, mas já aproveitar, porque algumas pessoas perguntaram sobre pinturas especiais. Então, aqui, o Agromarcel perguntou: no curso aborda pintura pinstriping? Ótima pergunta. Ótima pergunta, mas já vou responder para o Grande aqui, pelo Grande já. Aí, Nesse curso especificamente, tá na tela aí. Nesse curso especificamente, galera, a gente pensou em atender vocês no universo de pintura convencional, que serve aí para as oficinas de reparação do dia a dia, serve para você que quer pintar o teu próprio carro, ou para você que trabalha em oficinas de restauração de carros antigos, customização de carro, de moto, enfim, na verdade não para por aí, né? Lá no curso tem aula sobre pintura de plásticos, e toda essa técnica de pintura, acho que o Grande pode até explanar um pouquinho mais isso aí, serve para você pintar N coisas, né? A gente tem alunos que estão usando a técnica para pintar geladeira antiga em restauração, peças de arquitetura. Na verdade, a pintura automotiva serve para muita coisa, né, Grande? Então, esse termo pintura automotiva, ele fica, de certa forma, muito amarrado à ideia do automóvel, né? Principalmente para nós que estamos aqui o tempo inteiro falando disso, então fica muito amarrado a isso. Mas, assim, eu posso garantir para vocês uma coisa. Fora do automóvel, não existe nenhum tipo de superfície que você não poderia pintar com pintura automotiva. E, para completar, e aí, para deixar aqui até... daqui a pouco eu vou falar sobre o pinstripe, mas só para deixar aqui um pouco mais ainda digamos assim, inflamado todo esse assunto, é o seguinte: fora do mercado automotivo, existe um volume absurdo de pessoas buscando alguém que possa, como o Rodrigo acabou de dizer, pintar peças que não têm nenhuma relação com o automóvel. Então, assim, o ambiente da arquitetura e decoração, ele é extremamente carente nesse sentido, tá? E paga bem. Tente imaginar, por exemplo, uma arquiteta que foi contratada para poder fazer ali um trabalho dentro de um sítio, de uma chácara ou de uma casa de um milionário, e aí tem lá um exemplo bem bobo, tá, pessoal? Tem lá alguns vasos de fibra na entrada, tá? Cara, mas acontece que esse vaso, ela só encontrou ele na loja na cor vinho, e ela queria ele no laranja. E aí ela, por causa do contexto todo lá, eu estou inventando aqui, tá? Mas ela queria numa determinada cor que não tem ele pronto para poder comprar. Ela precisa pintar. E aí onde é que ela vai? Ela chega numa oficina. Só que chega na oficina, o cara está tão com aquela ideia fixa de que ali é só automóvel, é só isso, só aquilo, que ele dispensa isso. E aí eu estou dizendo que eu percebi isso porque eu fui procurado, eu sou procurado até hoje por muita frequência,
pessoas que chegam perto de mim e falam, pô, eu queria isso aqui laranja, mas quando ele fala isso, ele demonstra claramente assim, ó, pelo amor de Deus, pode ser qualquer laranja, o que você tiver aí, manda fazer o que você tiver. É quando você mostra para ele assim, não, peraí, isso aqui pode ser o laranja que você quiser. E se você quiser, nós ainda podemos construir um laranja exclusivo para você, fora de catálogo. Vamos fazer um laranja tricote aqui, por exemplo, sabe? Então, assim, a pessoa fica extremamente maravilhada com a possibilidade disso. Ela nem imagina que você poderia ter uma pintura tão bem feita, porque o vaso que eu estou me referindo, por exemplo, que chegou ali na cor vinho, ele sequer tem um bom acabamento. Ele está ali, às vezes, no gel coat, ou está ali em cima de uma pintura muito mal feita, porque foi feito, né, de uma maneira assim, muito dentro de uma, sei lá, dentro de uma empresa que não vai ter, logicamente, ali um acabamento de uma pintura automotiva. Então, quando você pega esse tipo de trabalho, você começa a entender que realmente assim tem um mercado extremamente amplo. Eu estou citando aqui um único exemplo, tá? Mas olha, tem colecionadores, peças antigas, eu atendo muito esse tipo de pessoas que querem fazer. Vocês vão ver aí, inclusive, no meu próprio Instagram, várias peças que são restauradas e refeitas, e que o cara quer customizar, quer aproveitar de pintura. Então, a linha automotiva, a pintura automotiva, ela pode ser usada para um campo muito aberto. Agora, falando aí sobre exclusivamente o pinstripe, tá? Na aula que nós estamos começando a produzir agora, que vai envolver faixas, eu vou introduzir apenas o conceito do que é e como é que você faz, por exemplo, uma faixa de pinstripe na lateral de um carro. Eu não vou fazer isso diretamente no carro, porque nós já temos aqui definitivo qual carro que nós usaríamos e qual tipo de faixa que nós vamos colocar lá, tá? Mas eu vou demonstrar isso em uma chapa metálica, de uma forma que vocês conseguem utilizar a técnica do pinstripe para fazer 1, 2 filetes, por exemplo, na lateral de um carro. Ali, vamos um exemplo aqui, aqueles 2 filetinhos que tem na lateral do Opala. É muito comum aquilo, você encontra pronto para comprar de adesivo, você pode fazer ali a máscarazinha e pintar por cima, mas vocês não têm noção da quantidade de pessoas que falam, não, eu não quero isso feito dessa forma, eu quero com o defeito que existe do pincel, eu quero para poder exibir e falar, isso aqui foi feito à mão. Ele paga 3, 4 vezes mais para aquilo. Então, esse tipo de coisa eu vou apresentar lá. Eu imagino que ele talvez tenha feito essa pergunta em função da camisa que eu estou com ela aqui, que tem um pinstripe desenhado aqui em cima, tá vendo? Mas, resumindo, esse tipo de técnica de pinstripe, ela é uma coisa que a gente vai ter que fazer depois um treinamento muito específico só para ela. Porque realmente ele envolve destreza, ele envolve um tipo específico de pincel, o tipo da tinta, e enfim, é uma coisa que teria que ter um curso quase que só dele. Mas eu vou dar duas formas, tá, de você fazer. Com o pincel e com uma ferramenta específica para você fazer filetes utilizando técnicas de pintura nas laterais ou aí na peça que você quiser em linha reta, tá? Mas isso é no curso de faixa. Nesse curso que nós já temos ele disponível, ele se trata daquilo que é fundamental você aprender sobre pintura automotiva. Então, do início total de uma peça ao final de um acabamento, você vai saber tudo que é preciso. A partir daí, aí eu enxergo que você está apto a fazer a próxima etapa. Aí nós vamos falar de pinturas exclusivas, que vão envolver outros materiais, como candy, flake, nós vamos falar de mascaramentos, nós vamos falar de aerografia, nós vamos falar, enfim, não tem limite, tá? É um mundo aberto de possibilidades que nós vamos poder falar para frente. Mas é importante a pessoa ter conhecimento disso, porque eu tenho, inclusive, você deve ter visto, inclusive, aí, Rodrigo, o depoimento de um grande mestre meu, que foi professor meu de aerografia, e eu ensinei ele a técnica da pintura, e ele, inclusive, tinha dificuldades exatamente nesse sentido. É um excelente artista sobre um aspecto, mas não dominava a parte justamente que era fundamental, né, para que isso se desenvolvesse, para que a tela dele ficasse bem produzida. Então, assim, para o pinstripe ou para qualquer coisa lá na frente, é fundamental que você entenda a base. Você não pode, inclusive, fazer o pinstripe utilizando um tipo de tinta que é exclusivo do pinstripe, em cima de uma base que não aceita aquele tipo de tinta, porque você vai enrugar, você vai gerar um monte de problemas ali. Então, o Grande, só para deixar claro para a galera aí, o que acontece? O pinstriping, a pintura em ouro, qualquer outro tipo de técnica que vocês imaginem que possa existir em pinturas especiais, vocês vão poder entrar em contato com elas acompanhando o Instagram do Grande. Ó. Eu acabei de colocar aqui na tela, galera. Vai lá no Instagram do Grande, lá, ó, @grande878. Conhece, vocês vão ver ali uma série de pinturas especiais, inclusive o foco do Grande hoje, até por conta da facilidade que ele tem e já a penetração que ele tem no mercado para essas pinturas especiais, né? O foco dele hoje é trabalhar com essas pinturas.
No Labs vocês vão conhecer N técnicas. Mas, galera, pinturas especiais com pinstripe e N outras técnicas, elas são complementares. Mas elas, se você não conhecer a base, que é esse curso que nós vamos abrir as vagas na segunda-feira, você vai ter dificuldades. Então, eu diria assim, que as pinturas especiais com pinstripe e ou muitas outras técnicas que a gente vai trazer para vocês no futuro, em outros cursos, elas necessitam que você tenha essa base técnica da preparação em pintura da forma correta. Então, pensem na pintura, nessas pinturas especiais como uma pós-graduação. Vamos dizer assim, o curso do grande é o mestrado e as pinturas especiais é o doutorado aí, né? No mundo das pinturas. Certo, grande? Certo. O pinstripe ele pode ser, inclusive, acoplado ao, por exemplo, um curso de lettering, né, onde você faz ali aquelas inscrições em portas de carros antigos, cria logomarcas, representações, né, de carros que, como eram utilizados há mais tempo atrás, com aquela coisa meio desgastada, né, ou, enfim, seja o que for. Então, dá para a gente fazer isso aí num único curso. E aí, logicamente, que para você dominar esse tipo de coisa, você tem que entender o que tem ali na base. Porque você vai pegar, às vezes, um carro que já está pronto, você só vai fazer essa coisa em cima. Mas você tem que ter algum nível de conhecimento, né? O que tem ali? Tem um verniz fosco ali, poliuretano, que eu possa fazer o tipo de trabalho sem medo? Ou ali, por exemplo, é uma tinta nitrocelulose, que eu vou jogar uma tinta em cima e pode danificar? Então, tem uma série de situações em cima, né? Então, assim, não tô dizendo que para todo tipo de técnica você teria necessariamente que conhecer todo tipo que está na base. Porque às vezes você pode se especializar em uma coisa muito exclusiva, como é o que ele citou do pinstripe. Mas eu diria que 90% de qualquer outra coisa, de técnicas, como você citou, folha de ouro enfim, técnicas que vão envolver aquelas coisas minuciosas, filetamento, isso aqui, você tem que entender o que está feito na base. Senão você pode desplacar, você pode ter uma deficiência provocada por uma reação entre um tipo de tinta e outra, você pode ter excesso de materiais que vão provocar, enfim, na hora que você puxar a fita, por exemplo, de um filetamento, você pode desplacar o que está por baixo. Então tem uma série de problemas que é importante você conhecer toda a base da preparação de pintura. Então, grande, vamos aproveitar e vamos falar para a galera aqui, ó, o que a gente tem lá no curso, então, né? A gente tem um primeiro módulo lá que a gente fala sobre... Eu falo porque eu participei da produção, Não, né? Mas lógico, o grande claro. Fala sobre isso, que é sobre a remoção de tintas velhas em massa, né? Técnicas para você partir ali da remoção, né? Remoção química, remoção abrasiva, né, grande? Isso. Depois a gente vai avançando aí para... Abre o drive do curso aqui, que aí eu acompanho direitinho para a galera aqui. Eu posso abrir aqui, né? A gente pode abrir para o pessoal ver. Galera, vamos abrir para vocês aqui. Rodrigo, só enquanto você abre aí, deixa eu só falar um negócio aqui, ó. Diga. Eu não sei se você ainda vai abrir para mais perguntas, mas tem uma coisa que também foi muito perguntado nas últimas 2 vezes, né? Do Manda ver enquanto a gente abre. Que eu acho importante, que é poder falar sobre o alastramento de verniz. Eu acho que assim, quase todo mundo pergunta como que a gente faz para conseguir, né, um bom acabamento, como que a gente consegue ali fazer uma pintura com um alastramento melhor possível e tal. E isso aí, assim, para responder ali digitando às vezes pelo chat é meio complexo, né? Então, de novo, pessoal, no curso é óbvio que isso está lá muito bem explicado, demonstrado, inclusive, né, sendo executado. Se ainda assim fica alguma coisa que a pessoa não consegue, de novo, dentro do grupo do WhatsApp, a gente faz maior questão de mostrar, seja da forma como for. Mas eu vou dar aqui, pelo menos, aqui um geral, né, para vocês entenderem o que é necessário para você alcançar um resultado de um bom alastramento de um verniz. A primeira coisa que eu posso dizer aqui é a escolha de um bom material, né? Não adianta você... Vamos imaginar o seguinte, ó, nós estamos em uma época em que quase todos os tipos de fabricantes de materiais para pintura têm excelentes materiais. Já foi o tempo em que a gente ficava, sabe, à mercê de ter qualidade de material. Quase todo fabricante tem excelentes materiais. Não vou afirmar que todos, mas eu diria que quase todos. Só que também quase todo fabricante tem produtos com linha de entrada, produtos que são mais de mercado ali, que são intermediários, e outros que vão, inclusive, ser considerados supra-sumo, top de linha, né? Então, não adianta você querer um excelente alastramento comprando da marca mais barata e ainda por cima pegando o material que é a linha de entrada dessa marca. A tendência é você ter, obviamente, um produto ruim, um produto que já tem uma dificuldade em gerar, por exemplo, um bom alastramento.
Então, a primeira coisa que eu diria é a escolha de um excelente material. E isso, pessoal, de novo, né, assim, como você se posiciona quando você começa a executar um tipo de trabalho para si, para o mercado, é que demonstra onde você vai chegar com aquilo. Se você já inicia comprando o material mais barato, a ferramenta pior, aí naturalmente você também não tem muita preocupação com a limpeza, a asepsia. A tendência é você ficar simplesmente mais do mesmo, né? Então, a escolha de um bom material. Empilhando erros, né, Grande? Exato. Depois a gente vai falar da compra, óbvio, do revólver de pintura, da escolha de qual revólver que você vai utilizar. Porque, de novo, não adianta você querer, com uma réplica de um revólver de pintura, alcançar o que seria produzido pelo revólver original. Né? É claro que toda aquela construção dinâmica, o que a empresa investiu para desenvolver tudo aquilo ali, não vai ser replicado através de uma pistola que você vai comprar aí vindo de produtos asiáticos. Né? Então, assim, a escolha de um bom revólver de pintura certamente faz isso. E outra coisa, vocês, de novo, vão ter N opções. Não precisa ser... Ontem me perguntaram qual que é a melhor e tal. Isso é muito individual, vai de profissional para profissional, até porque tem a questão da ergonomia, tem a questão do peso. Você vai assimilando tudo isso à medida que você vai ganhando experiência com elas. Né? Mas eu diria assim, você tem excelentes revólveres de pintura que você consegue, de fato, tirar dela o máximo de proveito. Mas você tem que pensar nisso. Na hora de fazer o investimento, não adianta você falar, não, vou comprar essa aqui que é a mais baratinha, e aí depois está assim, poxa, Grande, eu não consigo ter o alastramento que você tem, mas é óbvio, o revólver de pintura não tem uma boa atomização, e aí, consequentemente, você não vai conseguir o mesmo resultado, tá? Bom, depois nós temos que pensar no domínio que você tem que ter dessa ferramenta. E aí eu estou falando de um aspecto bem amplo, desde o controle dos ajustes que você vai ter sobre o leque, né, sobre a posição que a agulha fica, qual é a pressão de trabalho, isso é muito individual, vai de revólver para revólver de novo, porque é muito comum esse erro. A pessoa tem uma tendência a pensar que existe uma pressão de trabalho específica para um tal material. Muito disso, inclusive, eu considero como sendo um erro da própria indústria, que ela pega o material e diz para você assim, esse material é para ser usado em tal pressão de trabalho. Só que ela não sabe qual é o revólver que você está utilizando. Ela não sabe se é um revólver de sucção, se é um revólver gravitacional, qual que é a qualidade desse revólver. Tem revólver que vai trabalhar com 18 PSI, tem revólver que vai trabalhar com 35. Quer dizer, ele precisa de 35 PSI para conseguir atomizar uma tinta com tal densidade. Então, quer dizer, como é que eu vou controlar isso baseado só no que está escrito na lata, né? Então, eu considero isso aí até uma pequena deficiência que a indústria ainda não corrigiu. Mas, então, falando disso, né, você tem que ter domínio sobre isso, sobre esses ajustes, saber realmente qual é a pressão de trabalho que aquele revólver trabalha para ter uma boa operação, consumo de ar, e aí, de novo, nós estamos voltando lá atrás para poder saber se o compressor consegue produzir o ar suficiente para você. E aí você vai ter distância, ângulo, velocidade, sobreposição das passadas. Tudo isso você vai ganhar experiência, mas, claro, você tem que conhecer qual é esse formato. Você vai ganhando experiência à medida que você faz bem feito, mas você pelo menos tem que conhecer qual é a distância que eu tenho que estar, qual é a posição que o revólver fica, como é que ele acompanha à medida que eu estou movimentando ele na peça, como é que ele tem que acompanhar essa peça, né? Tudo isso, aí, se você tem um revólver ruim, se o seu leque está muito fechado ou muito aberto, se você tem cortes entre as passadas de uma para outra, se o revólver aproxima e distancia, tudo isso vai interferir no seu alastramento, né? Então, conhecer tudo isso é muito importante. E aí nós temos uma outra situação, que é respeitar a questão da diluição e da catálise, que isso aí também se torna um problema, né? As pessoas pegam um determinado produto que está ali sendo definido como ele tem que ser realizado, e o cara não leva aquilo em consideração. Não, eu faço aqui, né, da forma como eu vi fazer, o fulano de tal faz assim, o dele dá certo, e aí isso com certeza interfere completamente, tá? Óbvio que isso vai ter situações como se fosse assim um volume ali que você pode ir para mais ou para menos, principalmente no diluente, de acordo com a temperatura de trabalho, mas, de novo, tem pessoas que usam catalisadores de outras marcas, tem pessoas que enxergam que, não, o verniz está líquido demais, para não escorrer eu vou colocar menos diluente. A tendência é você ter perda de alastramento, tá? E, bom, e para finalizar, eu diria problemas relacionados com contaminantes, que isso até não está diretamente relacionado com o alastramento, mas, de certa forma, se você não tem cuidado com isso, você sempre vai ter
pontos isolados ou até espalhados por toda a sua superfície, que não vai te dar aquele aspecto totalmente liso, porque caiu ali poeiras ou partículas que estavam em suspensão e que foram depositadas na sua pintura. Então você tem que começar desde a linha pneumática, lá atrás, o filtro do compressor, passando pelo filtro coalescente, toda a sua, né, tubulação que vai levar esse ar tem que estar totalmente isento de impurezas. E para finalizar, você tem que estar com o servob limpo, que aí, de novo, né, a pessoa às vezes dá uma enxaguada mais ou menos nele ali, põe lá e tem um resíduozinho de tinta, tem um resíduo de verniz, o cara mistura a pistola que ele aplicou, a pintura prata metálico, com a pistola que ele vai envernizar, então tem resíduo ali que vai contaminar aquilo. A roupa dele está toda empoeirada do lixamento que ele fez lá atrás. Ele mesmo, por si só, também está com o corpo, de certa forma, com gordura, com óleo, seja o que for. Acabou de encerar um carro e foi pintar o outro. Todas essas situações provocam problemas que muitas das vezes são negligenciados. Pelo dia a dia, aquela correria, você simplesmente abandona a ideia de que, cara, isso aqui tem que ser feito dessa forma. Não adianta eu tentar fazer um atalho e querer que saia o resultado do primoroso, sabe? Não tem como. Então é isso aí, esse é o ponto, né, Grande? A galera ignora, né, esses pequenos detalhes, às vezes conhece também esses pequenos detalhes, né, e acaba tendo dificuldade para realizar, né? Exato. Daí a importância de ter conhecimento, daí a importância de se aprofundar, né, para você evitar erro, evitar desperdício na oficina, evitar retrabalho, né, e consequentemente prejuízo, né? Inclusive, para finalizar aqui, ó, eu vou falar também do próprio ambiente onde você pinta. E aí, de novo, eu não estou falando agora só de alastramento, estou falando de contaminantes que vão gerar problemas no seu alastramento, tá? E, aliás, por coincidência eu estava tratando desse assunto hoje com um amigo meu, que também é pintor, também já foi mentor de uma técnica que ele me ajudou a desenvolver, e eu estava conversando sobre isso com ele hoje. Já recentemente também tive um outro amigo meu que eu tive que ir na oficina dele para dar uma ajuda nele com isso. O que acontece? As pessoas, às vezes, falando aí de cabine de pintura, as pessoas, às vezes, ignoram todos aqueles conceitos que eu expliquei. Né? Você tem uma cabine de pintura, não é simplesmente um cômodo onde você coloca lá um exaustor qualquer na ponta que você não tem a menor ideia qual o volume de ar que aquele exaustor. Você foi lá na casa do exaustor, comprou, falou, eu quero um exaustor desse aqui, esse tamanho tá bom. E compra e põe lá e tal. E o que acontece? Esse exaustor, se ele tiver um excesso de sucção, que às vezes você exagerou, comprou ele grande demais, e a entrada de ar dentro daquele espaço que você tem não comporta o tanto que ele está sugando, o que vai acontecer? Ele vai formar um vácuo. Ele vai formar um vácuo dentro da sua cabine. E sabe o que acontece quando ele forma um vácuo? Toda aquela névoa que já está ali impregnada na hélice dele de outras vezes que ele foi sugando, começa a dar retrocesso. Ele começa a jogar ela para dentro da sua cabine. Para completar, o sistema de exaustão dentro de uma cabine, se você observar uma cabine pronta, a sucção é sempre pelo piso. Isso eu estou falando, por exemplo, de uma cabine de pressão positiva, onde o ar é empurrado do teto para baixo. Tanto é assim que quando você abre a porta, você percebe nitidamente que ali tem uma pressão que faz com que a porta abra, né? Você tem que travar ela no fechamento, porque tem um excesso de ar dentro da cabine. Quando a gente monta um sistema de exaustão, você faz o contrário, você faz o sistema de pressão negativa, ou seja, ela faz sucção do ar da atmosfera do lado de fora, passa para dentro da cabine, semelhante ao que o compressor estaria fazendo, só que sem comprimir, né? Suga do lado de fora, então esse ar tem que ser filtrado, joga para dentro da cabine, e aí dali ele é sugado pelas laterais para evitar que esse pó, essa contaminação esteja justamente na sua peça. Ou seja, se você põe um exaustor, por exemplo, na parte de frente para a sua parede, o que você está fazendo? Você está criando um turbilhonamento dentro da sua cabine. Na verdade, você não está preocupado em sugar, você está gerando ali um monte de volume de ar sendo movimentado, levantando poeira que está de baixo para cima em suspensão, só para provocar sujeira. Então, ter conhecimento sobre o que está sendo executado é fundamental. Não adianta você simplesmente ter esse tipo de espaço e falar assim, poxa, eu não estou conseguindo um bom alastramento, eu estou tendo que polir toda a peça que eu pinto, eu estou tendo que ter... Enfim, é basicamente isso aí. Eu estou aqui dando uma pincelada para vocês entenderem o seguinte, como o próprio Rodrigo falou, o conhecimento do passo a passo é que vai te levar a um resultado satisfatório lá na frente. A execução desse conhecimento é outra coisa. Se você tem o conhecimento e não executa, negligenciou, não tem que se possa fazer. Agora, não adianta você tentar fazer sem ter o conhecimento, tá? Então, é isso. Perfeito, Grande. O que eu costumo falar para a galera é o seguinte, que o jeito mais caro de se aprender qualquer coisa é na tentativa e erro.
Sim. Muitas vezes a galera acha que sabe, ou já tem uma certa experiência do dia a dia, da rotina da oficina, mas acaba convivendo com uma série de problemas que são frutos simplesmente do desconhecimento, do fato de não conhecer pequenos detalhes, algumas técnicas, outros pontos importantes que você não aprende no dia a dia da oficina, que não é uma coisa óbvia, né? Não é aquela coisa, nossa, que, poxa vida, é assim que faz. Não, tem coisa que não é óbvio, né? Não é. Por isso que eu falo que aprender na tentativa e erro é caro. Por quê? Porque a pessoa fica sempre repetindo problemas, sempre repetindo defeitos, tendo que trabalhar por conta disso, e acaba saindo muito caro, né? Então, é nessas horas que investir em conhecimento acaba custando muito, mas muito barato, né? Porque consegue trazer um ganho muito grande, eliminando não só o tempo que se demora para ficar aprendendo na tentativa e erro, mas também reduz o retrabalho, né? A insatisfação de cliente e os desperdícios da oficina, né? Ô, Grande, eu vou mostrar para a galera aqui um pedacinho, um pouquinho da tela e vamos falar sobre o conteúdo do curso aí, porque nós já estamos há 2 horas falando aqui, então não, tem que deixar o pessoal descansar também, né? Mas vamos aproveitar aqui e já mostrar para a galera conhecer aqui. Separando para colocar na tela aqui agora para vocês. Aproveitando, ó, enquanto não cai na tela ainda, o Thiago Silva falou, ó, tenho 2 carros na restauração na minha loja. E, infelizmente, por conta da demanda de seguradoras, quase não consigo mexer. Está ficando preocupante. Algum conselho, mestre? Vou dar o meu conselho, tá? Cronograma, agenda. Pega um painel, se você não tiver um painel de controle, uma agenda, qualquer coisa que seja, mas nesses carros, doa quem doer. Mas tem seguradora para entregar? Tem, mas você também tem esse para entregar. Então, você tem que assumir o compromisso e ir firme nele, porque senão ele vai ficar parado e ele vai gerar um incômodo muito grande lá na frente, tanto para você quanto para o dono do carro, um desgaste muito grande. Então, é melhor doer um pouquinho por semana do que muito lá na frente, tá? E te comprometer a tua credibilidade, o teu compromisso e tudo mais. Então, a dica é se programe e siga o programa à risca, para você não ter problemas maiores. É isso, cara. Doa quem doer, faz acontecer. Vamos lá? Para a tela? Aí, galera, tá aparecendo na tela agora aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. A gente fala rapidamente sobre cada um dos módulos aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro módulo de remoção e limpeza, onde a gente fala... Legal que aqui tem... Na verdade, a gente tem aqui primeiro um Seja Bem-vindo, né? Que é... Olá, seja bem-vindo ao curso de Pintura Automotiva. Grande. Meu nome é Gerson Davi, também conhecido como Grande. Sobre como que funciona, quem ele é e tudo mais. Depois, sobre o grupo de WhatsApp, como que funciona. Depois, saindo daqui, a gente volta lá para o índice dos cursos. Rapidamente, a gente tem um módulo aqui sobre remoção e limpeza, tem muitos detalhes aqui sobre essa etapa de remoção e de limpeza. Nós temos um módulo aqui sobre reparação e lixamento. Então, a gente fala bastante, várias aulas aqui, tratando sobre o assunto, ó. Aplicação de massa, de estanho, linha pneumática, estanho é mencionado pelo Grande aqui, né? O lixamento, compressores, equipamento, aplicação de primer, né? Aqui a gente já em cabine, né? Tudo detalhado ali. Depois aqui um módulo sobre equipamentos de pintura e tudo que está com relação aos equipamentos, manutenção e tudo mais. Então, compressor, linha de ar, pistolas de pintura, filtros, enfim, tudo que a gente falou sobre isso já. Depois aqui um módulo sobre aplicação da pintura. Então, aqui a gente tem, ó, processo de úmido sobre úmido, lixamento do primer, materiais plásticos, colorimetria, cabine de pintura. Aqui, mostrando na aula aqui, a realização de uma pintura, técnica de retoque, importantíssimo, ó, retoque na prática aqui, falando sobre retoque, depois mostrando o retoque. Ok, galera? Então, é um conteúdo realmente muito rico aqui durante o curso, muito bacana.
aqui na prática, né? E aqui, por fim, o módulo de polimentos e também outros materiais. E aqui a gente vai ver também uma série de aulas, galera. Vai abranger aí esses processos de polimento e tudo mais, tá? Vamos pegar um trecho aqui, só para soltar na tela para vocês aqui. Tá, o processo de corte, depois ali um processo mais do refino, do lustro, tem um processo todo passo a passo aqui, galera. Grande, se você quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Vou mostrar o grupo de WhatsApp. Não, sobre o curso, pessoal, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sobre o curso, eu acho que você acabou explanando bem aí, né? Nitidamente dá para quem está acompanhando a live ver exatamente tudo que tem disponível. Eu não considero que tenha ficado nada faltando, né? A gente pegou realmente ali tudo que abrange, tudo que é necessário a pessoa compreender desde um ponto ao outro, mas, como eu mesmo disse, não significa que o que está no treinamento vai atender todas as expectativas de todo mundo que está em alguma dúvida, alguma situação que não fique perfeitamente compreendida dentro do treinamento. A gente tem o grupo justamente para dar esse suporte, onde ali não pode ficar nenhum tipo de dúvida, entendeu? Então, assim, eu manifesto aqui que, como eu já iniciei aí na live falando, manifesto aqui que o que tem de ensinamento, eu poderia dizer, né, é o termo realmente que eu acho que está correto. O que tem de ensinamento dentro desse treinamento é algo que eu adoraria ter tido quando eu iniciei na pintura, e eu tenho convicção total de que qualquer pessoa que nunca pegou em absolutamente nada para pintar e diz, não, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho convicção de que ela finaliza esse treinamento online, sabendo tudo o que é necessário, todo tipo de conhecimento que é necessário para ela fazer uma pintura completa em qualquer tipo de peça automotiva ou não que ela quiser, utilizando as técnicas de pintura automotiva, inclusive dando acabamento final de polimento ou, como você mesmo mencionou, até se for necessária execução, por exemplo, de um retoque, conhecimento de todo tipo de ferramenta que existe para esse tipo de trabalho. Então é isso. Eu acho que o curso está realmente muito bem feito, muito bem construído, pensado de uma forma que de fato faça com que as pessoas que estejam ali dentro aprendam o que realmente é necessário. Então, para você que está aí, de certa forma, com alguma dúvida, eu só tenho a dizer que você não precisa ter essa dúvida. Aí tem tudo que você precisa para aprender. Exato. Galera, posso assegurar, o curso é fenomenal, tá? E não sou só eu que estou dizendo não, tá? Eu estou repetindo aqui palavras dos alunos, da galera que já se tornou aluno, já na primeira turma. A gente abriu uma turma ano passado, estamos abrindo... O ano passado? Foi em novembro, dezembro do ano passado. Foi no final do ano passado, você viu que o tempo passa, né? Fazendo um ano e agora a gente está abrindo a turma novamente. Então, aproveita essa oportunidade, como a gente falou, a gente tem um número limitado de vagas e segunda-feira as vagas estarão disponíveis com valor super promocional. Aproveite essa oportunidade. Tá? O grande, então, com a presença... O Mac da Extreme Custom. O Mac se tornou... o Mac é um aluno já de treinamentos mais antigos que eu fiz, né? E, cara, o Mac é um cara que virou um grande amigo meu e, assim, eu tenho uma admiração por ele absurda, porque ele realmente, assim, entrou de cabeça nisso, sabe? E ele se transformou num excelente profissional. A oficina dele é reconhecida na Bolívia como a melhor oficina de customização que tem na Bolívia. Não é só na cidade, não, é na Bolívia, né? Então, você imagina o nível que ele atingiu. Ele hoje, inclusive, faz muitas pinturas customizadas, participa de grandes eventos, já teve manifestações de pessoas muito importantes falando sobre o trabalho dele, já ganhou prêmios internacionais de pintura. Então, assim, eu me sinto absurdamente orgulhoso de ter tido ele. Hoje ele já é, digamos assim, um companheiro de profissão, né? Em alguns momentos eu posso dizer que o aluno superou o mestre. Então, isso é, de fato, para mim, assim, extremamente gratificante. Perfeito, grande, é isso aí. Galera, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu sei que vocês colocaram muitas perguntas aqui, a gente não conseguiu atender todas as perguntas, mas o objetivo era esclarecer grande parte das dúvidas que a gente percebeu que foi surgindo durante as aulas essa semana. Acho que a gente conseguiu responder bastante coisa aqui.
Infelizmente, não dá realmente para responder tudo, mas desde já agradeço demais a participação de vocês. As dúvidas de vocês são extremamente importantes para a gente poder ir complementando também, trazendo mais informação, compartilhando. A gente vai continuar com vocês aqui essa semana ainda. Então, amanhã tem uma aula bônus, uma aula super especial, mas ela é exclusiva para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, se você ainda não está, aproveita, ó, no topo dos comentários aí, tem um link, clica no link, se inscreve, que a gente vai mandar essa aula, o acesso dessa aula, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se você está assistindo essa aula live aqui, tira dúvidas, depois que ela saiu do ar, saiu do ao vivo, aliás, o link está embaixo do vídeo aqui, fixado na descrição, tá bom? Então, entra para o nosso grupo do WhatsApp para você aproveitar essa aula bônus de amanhã, que realmente está muito bacana. Nós selecionamos trechos do curso ali para mostrar para vocês e para vocês poderem aproveitar. E semana que vem a gente está de volta aqui, viu, Grande? Também para continuar conversando com a galera aí, compartilhando mais informação, mais conhecimento. E segunda-feira, galera, segunda-feira pela manhã, vocês vão ter a oportunidade de se tornar um aluno do Grande Mestre, Grande, e trazer para a vida de vocês uma transformação. Eu posso assegurar que o curso é transformador. Esse curso vai tirar vocês do ponto A e vai levar vocês para o ponto B, para o ponto C, D. E com esse conhecimento aí, galera, tá na mão de vocês a trajetória, a transformação, e vocês caminharem, vocês alcançam, tá? Dediquem-se que vocês vão alcançar com toda certeza, que todo o material vai estar disponível aí para a galera. Grande. Antes da gente finalizar, quer mostrar o grupo do WhatsApp dos alunos? Antes da gente finalizar, vamos só mostrar rapidinho ó, o grupo do WhatsApp dos alunos. Vamos separar aqui. Mas já vou agradecer, viu, Grande? Obrigado pela participação aqui. Sua disposição em explicar para a galera sempre me assombra. Não, disponha. Você está sempre disposta a explicar aqui detalhadamente como que as coisas são e devem ser. Isso é fantástico, né? Cada live aí é um aprendizado. Não, disponha sempre. Para mim é sempre muito gratificante. É um assunto que eu sou apaixonado por ele, então não existe nenhum tipo de dificuldade em participar disso, não. Pelo contrário, é sempre muito prazeroso, sempre muito gratificante, principalmente saber que alguém está do outro lado lá, tem uma questão sobre uma determinada coisa que eu tenho conforto de poder passar, então isso para mim é sempre muito bem-vindo. Sempre que precisar é só chamar, estou sempre disponível. Perfeito, Grande. Vamos colocando na tela aqui, ó, um pouquinho do grupo de WhatsApp dos alunos. Esse grupo, galera, não é esse que está fixado no link aí em cima, tá? Esse aqui é para quem é aluno do curso. O que está fixado no topo dos comentários aí é para a galera que quer acompanhar o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês durante a semana. Mas para os alunos, a gente tem um grupo aí, ó, pode ver o professor Grande sempre participando, né? Mostrando o trabalho dos alunos aí, plataforma, dúvidas, respostas. Então, muito legal, ó. Olha lá, ó. Bacana. Esse trabalho é do professor Grande, ó. Compartilhando com os alunos. Compartilhando com os alunos, coisas da oficina, rotina também. Os alunos também colocando material, ó. Vocês podem ver, ó. Olha que fantástico essa pintura, galera. Realizada por um aluno, ó. Trabalho incrível, né? Então, o Guilherme fez pergunta, o professor foi lá. O Guilherme fez perguntas, o professor foi lá, demonstrou, ó. E aí, galera, essa é a dinâmica do nosso grupo do WhatsApp. Lembrando, pessoal, que o grupo de WhatsApp exclusivo dos alunos do curso de preparação e pintura do professor Grande, ele é um complemento, né? Todas as aulas, elas foram gravadas, elas estão disponíveis na plataforma. Então, você pode ir assistir todas as aulas, colocar em prática o conteúdo das aulas, né? Realizar os trabalhos ali, e tendo alguma dúvida ou algo que você queira compartilhar com o professor e com os outros alunos também, o que é muito legal, que é um grupo que também se ajuda, isso é muito bom, você também pode fazer e aí todo mundo ganha, né? Bom, então o grupo aí é um complemento, é um bônus para o aprendizado, para o desenvolvimento de todos vocês. Bom, isso aí. Fechou, Grande? Fechado. Grande, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aí. Obrigado, galera, que está aqui até agora acompanhando.
Espero que vocês tenham tirado bom proveito aí, tenham levado informações de qualidade para casa. Tenho certeza que vocês levaram. E amanhã estamos de volta com aula bônus. E semana que vem estamos mais uma vez por aí. Certo, Grande? Certo, perfeito. E alguma pergunta que não tenha ficado respondida, não desanima, não. Manda ela de volta. Na semana que vem a gente pode pegar ela para responder. Perfeito. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos compilar algumas perguntas. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, Grande. Um abraço, até semana que vem.